saudação, paz e bem a todas as equipes de Nossa Senhora da Província Sul 3. Eu sou Frei Levi, sacerdote conselheiro espiritual da província, por enquanto. Estamos chegando uma vez mais neste mês de junho para a gente conversar naquele nosso encontro semanal. É sempre uma satisfação, uma alegria a gente poder se encontrar aqui pelas redes sociais e na força do Espírito Santo, evidentemente. E é claro que eu quero saudar tantos outros também que acabam acompanhando este vídeo do Frei Levi, e por isso que eu gosto de dizer que pelas redes sociais, na força do Espírito Santo, a gente acaba chegando a outros corações e a outros rincões também. Só uma saudação toda especial também aos nossos conselheiros espirituais, acompanhantes espirituais. E hoje eu quero enviar uma saudação toda especial aos editores deste vídeo, Kátia e Rude, ali de Curitiba. São eles o casal, né, que tem me acompanhado aí na edição dos vídeos. Gente amiga, tudo bem contigo? E a caminhada? Vai indo aí? Os retiros, pontos concretos de esforço, a nossa belíssima reunião preparatória, aquele encontro pastoral, ei, coisa boa, né? E desta forma a gente vai também nos abastecendo para sermos fermento na massa, para que nossas palavras e gestos concretos, especialmente gestos de caridade, possam de fato transformar o coração, a realidade onde a gente habita, onde a gente vive de modo especial. Eu estive pensando um pouquinho a partir da liturgia de ontem, não é? Em que o Evangelho trazia o Evangelho de Marcos, capítulo 4, falava um pouco da semente na terra, falava do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, e Jesus revela isso. E Jesus fala desta pequenez, dessa singeleza, simplicidade, usa esta terminologia, estas imagens, para falar do reino de Deus. O reino de Deus, de fato, ele vem de uma forma tão meiga, eu diria, de uma forma tão discreta, que se a gente não tiver uma sensibilidade espiritual, a gente não percebe ele. E Jesus se revela o reino de Deus, o projeto de salvação, através desta pequenez, dessa simplicidade, dizendo assim que o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda lançado na terra, e que esta semente ela tem o poder de germinar, de florescer e frutificar. É interessante a gente perceber que quando Jesus fala desta semente que por si tem uma força dentro dela, nós fugimos dos nossos critérios humanos de produtividade, de evolução, né? de valorizar só aquilo que se produz, ou valorizar só quem produz, não é? Então o reino de Deus, ele vai na linha da gratuidade, da confiança depositada na força de Deus. E se a gente olhar um pouquinho para a nossa vida, como é que as equipes de Nossa Senhora, a espiritualidade, a mística, entrou na nossa vida? De uma forma muito miúda, de uma forma muito singela, muito discreta. Mas aqueles que de fato abriram o coração, ela foi se estendendo, foi germinando, foi se enraizando, estendendo seus ramos para mais, né? Então, eu vejo assim, as práticas das equipes de Nossa Senhora, dos pontos concretos, toda essa estrutura teórica e vivida, proclamada também, é a forma, né, de que toda essa força das equipes de Nossa Senhora vai se enraizando em nosso coração. Ela vai ocupando os espaços sem agredir, ela vai ocupando os espaços sem ferir, mas transformando em vida, dando um sentido, uma razão e nos capacitando, eu diria até, de a gente não viver só para trabalhar, para produzir, ganhar mais e mais e mais, mas ela nos ajuda a viver com qualidade. Recentemente conversava até numa reunião preparatória, um casal que, depois de criada a família, tendo uma vida cristã regular, enraizada, profunda,
eles falaram, mas vamos rezar pedindo que Deus nos revele algo mais, né? E eles falaram, as equipes de Nossa Senhora, de fato foi esse algo mais que nós desejávamos, né? E lá pelas tantas da conversa eu falei, mas vocês queriam algo mais. As equipes de Nossa Senhora trouxeram esse algo mais para vocês? E assim, numa resposta mais de expressão facial, eles demonstraram de fato que encontraram aquilo que o coração deles desejava, ansiava e buscava. Nas equipes de Nossa Senhora, eles encontraram de fato uma profundidade que os ajudou muito, tá? Agora, falando de singeleza, de pequenez, eu diria, né? Recentemente o Papa Francisco falou aos movimentos eclesiais, tá? E ele pediu 3 coisas para os movimentos de igreja. Primeiro deles, ele falou assim, pensar de acordo com Deus. O grande exercício, a meu ver, da nossa conversão é mudar aqui, é ter a mentalidade do Evangelho. É pensar como Jesus pensava. Tá? O segundo ponto, superar todo fechamento. Às vezes a gente tem a tentação de se considerar o melhor e se organizar para nos fechar. Até onde eu conheço, todas as equipes de Nossa Senhora, aquela equipe de base que se fechou, ela morreu. Ou foram morrendo aos poucos, né? Se definhou. A equipe tem que se abrir como missionária. E o terceiro ponto, que é o que eu quero usar aqui para o nosso diálogo, é justamente cultivar a humildade. Jamais a gente pode se considerar como equipistas de Nossa Senhora, jamais deveremos nos considerar melhores que os outros. Não somos, gente. Quem quer ser maior, seja o menor. Quem quer ser grande, comece a servir. Tá? Lembremos-nos disso. O orgulho espiritual pode nos derrubar e nos derruba, nos envenena por dentro. O coração orgulhoso Deus despede de mãos vazias e olha para a humildade da pessoa. E o Papa Francisco aqui, ele justamente diz isso. Cultive a humildade. Às vezes temos a tentação de dizer assim, não, porque eu sou padre, porque eu sou esse leigo dali, eu sou de lá, eu pertenço a isso e aquilo. Isso é uma coisa feia, diz o Papa Francisco. A humildade é a porta, é o começo para uma bela construção, uma bela caminhada. O Papa ainda fala mais algumas coisinhas aqui que eu estou achando aqui. Francisco concluiu então nesse pronunciamento dizendo, eles, os movimentos eclesiais e as equipes que estão dentro deles, são para servir, não para nós mesmos. É triste quando se ouve que eu pertenço a isso, aquilo, como se fosse algo superior. Os movimentos eclesiais devem servir à igreja. Não são em si mesmos uma mensagem, uma centralidade eclesial. Eles devem servir. É um desafio a gente servir, mas é o caminho que o Evangelho nos propõe, tá? E que nesse final de semana que a gente celebrou, falando da semente do terreno, este é o caminho, é o caminho que Jesus nos propõe. Aliás, é o caminho que o próprio Jesus serviu, é o próprio caminho que Jesus percorreu e viveu nele. Então, se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter uma santidade conjugal e sacerdotal, a gente vai ter que seguir este caminho da simplicidade, da singeleza, da humildade, como diz, como a semente. Aliás, falando dessas coisas pequenas, como Jesus gosta de usar as coisas simples no seu discurso, né? Ele fala do fermento na massa, de ser sal da terra e luz do mundo. São pequenas porções, mas muito eficazes, muito verdadeiras, tá? Pensa um pouco nisso, meu irmão, minha irmã equipista. Você que está caminhando, né? Vamos em frente, tá? Nós queremos nos santificar, tornar a nossa vida agradável a Deus. Pensemos um pouco nisso nessa semana e possamos caminhar
com a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Eu, porém, acredito que o reino